A Camila, então, só para apresentar rapidamente, a Camila ela vai se apresentar melhor. Ela é graduada em Psicologia, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, formação e certificação internacional, coaching integrado, né? E se apresenta um pouco aí para a gente e a gente já inicia a live, 1 hora de live, né? Para a gente aproveitar legal. Conforme a gente for fazendo esse trabalho aqui da live, o pessoal vai entrando, porque se a gente espera muito também, a gente perde um bom tempo aí. E como vai ficar gravado, né? É legal, porque o pessoal depois consegue ver esse início. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Vamos sim. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo convite, Kleber. Obrigada por essa oportunidade. Poxa vida. Eu acho Eu muito que agradeço. Esses momentos onde a gente consegue compartilhar conhecimento, trocar conhecimento, principalmente numa fase que nós estamos. Então, obrigada. Sim, e também parabenizar você por essa iniciativa das lives. Eu acho que é muito importante, né, nesse momento diferente Obrigado. que estamos vivendo, tá? Então, Então, é o novo normal, né, que o povo fala, né? um novo normal. Momento totalmente diferente do que nós já vivemos até então, né? Eu sou psicóloga, formada há 18 anos. Sempre atuei na área de desenvolvimento humano e terapia, né? Então, eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, na área de gestão de pessoas, né? Desenvolvendo pessoas através de treinamentos, desenvolvimento, liderança. E depois do mundo corporativo, depois de 14 anos, eu fundei junto com o meu sócio, Adilson, nós fundamos a ACO, RH. E a ACO hoje ela tem 2 pilares de atuação. A gente trabalha com um pilar de consultoria, a gente desenvolve uma consultoria com as empresas, sempre focando o desenvolvimento de gestão de pessoas dessa empresa, focando o desenvolvimento o desenvolvimento de liderança, né? Então, esse é um pilar. Costumo dizer que a nossa consultoria, a gente prima muito pela questão da necessidade do cliente. Então, eu não trabalho com um modelo pronto. Eu vou entender a necessidade do cliente, fazer um diagnóstico desse cliente, as expectativas dele, para então a gente conseguir desenvolver um plano de gestão de pessoas adequado para esse cliente, né? Legal. E o outro pilar de atuação da ACO são os processos terapêuticos, né? Então, a gente trabalha com a psicoterapia cognitiva comportamental, voltada ao desenvolvimento humano, ajudando as pessoas a se fortalecerem emocionalmente e desenvolverem atitudes mais funcionais, que a gente chama. E é muito mais esse pilar que eu vou falar hoje com vocês nessa live, né? Que é o fortalecimento emocional e a mudança de atitudes. Então, a gente vai falar muito mais do pilar terapêutico da ACO hoje aqui com vocês, tá? Então, conforme eu falei para você aí, conforme eu falei para você aí, eu sou um dos caras que mais precisam. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho, aí o Kleber vai me perguntando, conforme surgirem dúvidas, você vai me falando, né? Então, e se vocês também tiverem dúvidas, pode escrever aí que a gente tenta, eu faço a leitura, a Camila vai tentando responder também. Isso. A ideia é essa troca de conhecimento, de experiência. O objetivo é esse mesmo. Legal. O tema da nossa live, né? Como lidar com as emoções em momentos de crise, tá? Uma questão é fato, né? No momento de crise, independente de que crise vamos falar, né? Podemos falar de pandemia, é um momento de crise. Crise, um problema de saúde é um momento de crise. Um problema de desemprego é um momento de crise. Um problema da empresa, falência. Enfim, tudo isso são momentos de crise, né? Então, a gente vai hoje focar na pandemia, porque nós estamos vivendo isso, mas a gente pode pensar crise num âmbito muito mais amplo, tá? Então, quando a gente está numa situação de crise,
uma questão é fácil, as nossas emoções se alteram. Tá? Nesse momento, emoções fortes vêm à tona. E que emoções são essas, Camila? Diversas. No momento de crise pode vir o medo, pode vir o desespero, o pânico, a ansiedade, viu, Kleber? Presente. Pode vir uma depressão também, tá? Então, Entendi. diferentes emoções, isso vai depender da pessoa, da personalidade dela, do contexto que ela está inserido, mas enfim, no momento de crise, emoções virão à tona, tá? E como é que a gente lida com isso, tá? Questão fundamental que eu queria iniciar falando para vocês. Para a gente lidar com as emoções, a gente precisa de atitudes. Ponto fundamental. Desenvolver atitudes. Desenvolver comportamentos que me ajude a lidar com esse momento de crise. E aí a gente entra numa questão que eu acho que é muito válida. Comportamento, atitude, a gente desenvolve. É isso mesmo, Camila? Sim. Então, se eu não tenho... Independente da idade, então. Independente da idade. Eu tenho 42 anos, eu sou ansioso pra caramba, eu sou um cara muito acelerado e eu sei que eu preciso trabalhar isso. Dá para trabalhar essa ansiedade, essas emoções que eu tenho, mesmo com a idade que eu tenho, de 42. Porque, assim, muita gente fala assim, de 40 para cima, então, dependendo da idade, já não dá para trabalhar mais. Não tem essa. Tenho clientes de 65 anos no consultório, não tem isso, não. Comportamento, atitude, eu desenvolvo em qualquer momento da minha vida. Como é que é o insight para eu me dar conta disso, né? É isso que você está falando, Kleber. Eu percebo que eu tenho um funcionamento ansioso, esse funcionamento não está legal ou me atrapalha em diversos momentos. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso desenvolver outros funcionamentos que me ajudem a minimizar essa ansiedade. Entendeu? Então, é isso que a gente faz. Eu vejo algo que não está funcionando, que não está legal em mim, e a partir daí eu vou desenvolver algo que funcione, que me ajude muito mais. Entendeu? Por exemplo, assim, no meu caso, Camila, a ansiedade minha, eu tento fazer algum esporte. E isso me ajuda bastante, porque assim, dá aquela extravasada, então estar com os amigos, com a família, isso ajuda bastante, sabe? Aquele momento de descontração. Podem ser refúgios, assim, podem ser meios de fortalecimento dessas emoções ou de minimizar impactos. Sim. Quando a gente vai desenvolver novas atitudes, né? Por exemplo, continuando no teu exemplo, desenvolver comportamentos que ajudem o Kleber a minimizar, a controlar essa ansiedade, a gente vai buscar recursos também. E o esporte é um dos recursos, tá? Legal. Por quê? Né? A gente costuma dizer na psicologia, no âmbito terapêutico, que quando eu trabalho intelectualmente, meu cérebro incha de energia. Eu falo, a gente fica com o cérebro gordo. O que potencializa algumas emoções. No seu caso, potencializa a ansiedade. Em outras pessoas, vai potencializar outras emoções, tá? O esporte é uma atividade oposta do que você faz, que é a intelectual. Isso vai ajudar você a equilibrar a tua energia, vai ajudar a equilibrar, minimizar o seu estresse, minimizar o seu cansaço. Então, isso são recursos que são utilizados, sim, quando a gente está trabalhando novos comportamentos, né? A gente tem vários recursos que são possíveis. Então, falando em comportamento, né, aquela questão que se fala, a síndrome de Gabriela, não cabe aqui. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Eu tenho atitudes que eu desenvolvi por uma questão da minha vida, do meu contexto, enfim, mas eu posso mudar. Se eu estou vendo que elas não estão me ajudando,
eu posso mudá-las, eu posso desenvolver outras, eu posso fortalecer outras, tá? Então, Entendi. isso é importante. Por isso que nós nunca estamos prontos e acabados, né? Nós sempre podemos melhorar, tá? Então, é isso que a gente leva muito na terapia. O que eu posso melhorar? De acordo com o quê? De acordo com os meus objetivos. Eu tenho objetivos no âmbito pessoal, no âmbito profissional. Então, o que eu preciso melhorar, desenvolver de atitudes para alcançar esses objetivos, tá? Então, eu acho que essas são as duas considerações importantes que eu queria iniciar. Que no momento de crise, as nossas emoções se alteram mesmo, mas que, para que eu consiga enfrentar essas emoções, para que eu consiga lidar com as situações adversas, é preciso desenvolver novas atitudes, novos comportamentos, tá? Porque Camila, eu costumo... pelo que você falou aí, só interrompendo, se eu trabalho muito com a mente, o intelectual, e você não faz um exercício físico, não faz um outro tipo não usa outra parte, né, do seu corpo, isso aí desequilibra e você tem que fazer um exercício físico. Agora, se eu trabalho já no braçal, é o contrário, eu faço um esforço físico muito grande durante o dia, estou cansado, não vou na academia, não vou correr, porque é outra situação. Ele tem que fazer o contrário, então? Desenvolver, trabalhar mais a mente? Boa pergunta, Kleber, exatamente. Porque essa técnica que eu estou falando para vocês é da oscilação. Então, eu tenho que fazer algo oposto àquilo que eu faço com frequência. Então, se eu trabalho com a mente, eu preciso oscilar trabalhando o meu corpo. Se eu trabalho com o meu corpo, eu preciso oscilar trabalhando a minha mente. Então, eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme, eu vou fazer algo intelectual. Isso equilibra a minha energia, isso minimiza o meu estresse, minimiza o meu cansaço. Tá? Então, bacana. É exatamente isso. A lógica é a oscilação. Tá? Eu oscilar, fazer algo diferente do que eu faço. Tá? Eu costumo dizer que os momentos de crise, e a pandemia é esse momento para a gente faz um jogo emocional. Internamente, né, o nosso emocional, ele faz o seguinte, só para vocês entenderem. No momento da situação adversa, daquele problema que eu estou enfrentando, a minha emoção sobe, a minha razão desce. Tá? Por isso, a emoção toma conta de mim. Ansiedade, pânico, medo, depressão, entre outras, tá? Se eu não inverter esse jogo, Kleber, eu vou travar. Eu vou me paralisar. E é um pouco do que a gente está falando aqui, né, do nosso tema. Como é que eu enfrento o momento de crise, né? Como é que eu lido com esse momento? E por que algumas pessoas conseguem lidar e outras travam? Por quê? Porque deixam a emoção tomar conta. A emoção tomando conta, a minha razão enfraquece e eu não consigo agir. Tá? E aí entra aquela situação de desânimo, eu saio da rotina, estou numa situação que, sei lá, eu olho a TV, é só desgraça. Eu olho as notícias por e-mail, também não tem notícia boa. Isso parece que vai consumindo a pessoa, né? E aí você começa a ficar desanimado para fazer exercício, para trabalhar, para fazer isso e aquilo outro. Não, exatamente. E assim, isso que você falou das informações, né? Nesse momento de pandemia, sempre, não é só agora, mas agora isso está muito forte. A gente tem um excesso, a gente tem acesso à informação muito fácil hoje, que ótimo, né? Mas nós temos excesso de informação. Tá? Então a gente precisa sim cuidar disso, tá? Porque o excesso faz mal. E se eu estou com a minha emoção lá em cima, tentando me dominar, a minha razão enfraquecida, esse excesso de informação, ele vai contribuir para esse domínio da emoção, entende? Entendi. Inclusive, assim, essa geração agora já nasce com muita informação, né?
com muita informação. É uma geração totalmente ligada à informação. É bom, tem muitos acessos, mas a gente precisa cuidar, né? Isso é sempre uma recomendação que a gente dá para pais, principalmente, que a gente tem que cuidar desse excesso de informação para as crianças, para os adolescentes, porque isso tem atrapalhado também, tá? Tem atrapalhado o desenvolvimento das crianças, tem atrapalhado o relacionamento interpessoal, tá? Então, a gente precisa ficar de olho, precisa cuidar, monitorar essa informação. E para a gente também, não só para as crianças, para os adultos também. Porque o excesso de informação, agora na pandemia, isso se a gente fica o tempo todo ligado na TV, a gente está só esperando morrer, né? Então a gente precisa controlar isso, né? E fora a pandemia, né, pensando antes da pandemia, por exemplo, o excesso de informação, ele também estava prejudicando. A gente tem alguns exemplos de consultório mesmo, certo, que as redes sociais, elas mostram um mundo maravilhoso, né? Eu costumo dizer, um mundo cor-de-rosa. Uhum. E a vida não é assim, né? E as pessoas estavam entrando numa comparação muito forte. A vida do outro é muito boa, o outro tem muitas coisas, o outro tem muitas oportunidades, o outro tem muitas viagens, o outro está sempre feliz e eu não. Por quê? Porque as redes sociais estavam favorecendo muito essa comparação. E aí, de novo, né, se a pessoa está com uma emoção alta, um nível de depressão mais alto, um nível de insegurança mais alto, essas comparações vão fazer o quê? Vão contribuir para a piora dessa pessoa. Né? Então, a gente precisa cuidar muito, porque essas comparações, eu costumo dizer, né? Ninguém vai colocar nas redes sociais o que não está legal. Tem um lado que não está bom, tem os lados difíceis de todo mundo, mas isso não se posta nas redes sociais. Então, se a gente entrar numa ilusão de se comparar com isso, eu também vou adoecer. Gera problema também. Gera problema. Então, a gente precisa se policiar muito com essa questão de informação, né? Elas contribuem, não tenho dúvida, mas precisamos cuidar. Uma outra situação, Camila, que a gente vê muito agora nessa pandemia é o trabalho remoto, né? Algumas pessoas, ela têm uma cultura, uma prática, desde quando começou a trabalhar, a estar na indústria, estar no escritório, a ter contato com o cliente, fazer visitas, e de repente ela se encontra numa situação de estar dentro da casa dela, ela acorda trabalhando, aí ela terminou o serviço, ela já está lá olha para lá, está a mesinha dela lá já preparada para ela voltar a trabalhar novamente, ela olha a informação, igual você falou, ela tem uma informação ali negativa, então isso pode impactar também essa mudança de rotina, o confinamento, né? Sem dúvida, Kleber, porque assim, né? Esse momento de pandemia, ele essa situação sem precedentes, né? Ninguém de nós viveu nada parecido. Foi muito rápido, né? Nós tivemos tudo interrompido praticamente de um dia para o outro, tá? As pessoas, as empresas, todo mundo precisou se readequar rapidamente. E isso, claro, causa desconforto, isso causa insegurança, muita insegurança que a gente tem visto. Por quê? Porque é uma mudança rápida, ninguém sabe o que vem depois, né? Como é que vai ficar. O novo, por si só, ele já causa medo, né? Porque é o medo do desconhecido, como é que vai ser agora? Então, realmente, tudo isso causa um desconforto e, às vezes, contribui, sim, para um processo emocional ruim, vamos dizer assim, né?
É claro que o se adequar no home office foi necessário, foi importante, né? E que bom que a tecnologia permite isso. Muitas empresas a gente sabe que não vai voltar, né? Que vai continuar nessa linha do home office. E aí, gente, eu entro numa questão de cultura, né? Quem se adapta e quem não se adapta. Tem muitas pessoas que gostam disso, porque tem a ver com a cultura dela, com os valores dela, e tem outras que não lidam tão bem. Por quê? Porque sente falta dessa interação, desse relacionamento com o outro, desse contato. Então, o home office, neste momento, ele é importante, ele é necessário, mas depois eu acho que, assim, aquelas pessoas vão se adaptar e outras terão dificuldade. Essa é a minha percepção. Ô Camila, e tem dicas assim para o pessoal que muda a rotina e vai trabalhar nesse modelo de home office aí, se adaptar com mais facilidade, mesmo que eles tenham dificuldade? Tem algumas dicas para quem tem dificuldade e precisa, porque é uma situação atípica, mas que é o momento nosso, né? Isso, nesse momento não tem jeito, é necessário, nós não temos muita escolha, né, nesse momento. Uhum. Kleber, eu costumo dizer que é assim, né, quando a gente está falando em aprender a lidar com as situações, né, e é o que você está me perguntando, como lidar com esse novo que é o trabalho home office. Se eu me adaptei bem, ótimo, e se eu não me adaptei bem, né? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa pensar, identificar quais são os meus objetivos. Qual é a minha necessidade nesse momento? Neste momento eu preciso trabalhar home office, eu não tenho escolha, enfim. Esse é o objetivo, certo? Eu preciso identificar o que está difícil para mim. Quais são as dificuldades que eu estou enfrentando nesse home office? Tá? Eu estou sentindo falta de contato com pessoas, eu estou me perdendo dentro de casa, porque isso acontece também, né? É casa, é trabalho dentro, então eu preciso identificar o que está me atrapalhando. E aí, quando eu falo atrapalhando, é importante a gente pensar em dois braços. Aquilo que me atrapalha externamente, é a organização do meu trabalho, a organização da minha casa, são meus filhos, enfim, eu preciso olhar o que me atrapalha externamente e principalmente o que me atrapalha internamente. Tá? Quais são as dificuldades que eu estou sentindo? E a partir do momento que eu identifico isso, o que eu vou fazer para mudar? Ou o que eu vou fazer para melhorar? E isso, Kleber, em todos os aspectos. Quando eu quero desenvolver, quando eu quero aprender a lidar com uma situação, eu preciso fazer esse exercício. Tá, eu não estou conseguindo, vamos usar seu exemplo de novo. Eu não estou conseguindo, estou muito ansioso, não estou conseguindo controlar a minha ansiedade, tá? O que isso está me atrapalhando? Está me atrapalhando no trabalho, está me atrapalhando na minha vida com a minha família, isso está fazendo com que eu atropele coisas no meu dia a dia, enfim, vamos identificar tudo que está atrapalhando. Vamos olhar internamente, o que me atrapalha, né? Por que eu estou agindo assim? Eu estou insegura em relação a determinadas questões? Eu estou com medo de determinadas questões? Enfim, a gente vai identificar isso e a partir daí a gente vai trabalhar um plano de ação. E é Legal. Isso que a gente faz no consultório. Né? O processo terapêutico, eu estou dando a dica para que quem não puder entrar no processo terapêutico, tente praticar isso. Mas o processo terapêutico, a gente faz isso, né? O que não está funcionando? O que não está dando certo? Sempre olhando para os meus objetivos de vida. Então tá. Então qual vai ser meu plano de ação de desenvolvimento, de novas atitudes, para que isso comece a dar certo? Então isso Entendi. Para o home office, isso para pessoas que vão precisar se reinventar depois dessa fase,
porque a gente sabe que as coisas estão acontecendo, Mudam, né? pessoas estão perdendo emprego, empresas estão precisando se reinventar, empresas estão fechando, enfim, a gente sabe que tem um contexto acontecendo aí. Então, como é que eu vou me desenvolver nesse novo contexto? Legal. Né? Legal. E a gente fala assim de home office, mas envolve família também, né? Envolve tudo, né? Porque assim, é a criança que está estudando em casa agora, eu trabalhando em casa, o outro que também trabalhava fora está em casa. Então, assim, são várias situações ali que impacta, né, diretamente no seu dia a dia, no seu estilo de vida, na sua cultura, no seu movimento do dia, né? Eu gosto de sair para, sei lá, para ir para o escritório, aquilo me faz bem, e agora eu estou trancado. E eu estou trancado não é só para trabalhar, não, né? Eu não posso ficar saindo, né? Não, eu estou trancado totalmente, entendeu? Então, assim, essa questão home office, ela é ampla, né? Ela não é só eu sentar e vou trabalhar, é como você falou. Tem o contexto da família, tem os filhos, tem toda uma pressão desse novo que eu não posso, né, sair. Então, a exigência emocional que esse contexto traz para a gente é muito grande, né? Exige-se muito da nossa emoção, do nosso fortalecimento para lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Então, é um momento desafiador em termos econômicos, em termos de saúde e em termos emocionais. Você vem do início de ano que você fez, sei lá, do final de ano para o início de ano, você faz um planejamento ali, sei lá, de negócio, um planejamento familiar, viagens, férias, de repente muda tudo, né? Ninguém pode viajar, os negócios mudam também o direcionamento, o seu planejamento, e outros pontos, né? Não só da vida profissional, né? Mas pessoal também, né? Que começa a tomar direções assim que você não tinha planejado. E quando você muda muito esse plano, ele dificulta muito em termos mentais, né? Exatamente, porque assim, os planos foram interrompidos, né? Os planos que todos tínhamos foram interrompidos e nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente, né? Então, isso é um desgaste emocional muito grande, né? Então, eu costumo dizer mesmo que a gente tem a saúde pública aí que é um desafio, a gente tem a economia que é um desafio, mas a gente tem a saúde mental também, porque as pessoas, voltando naquele jogo, né, que é a emoção e razão, esse é o momento que a gente tem percebido que a emoção está prevalecendo em muitas pessoas. Tá? Tem uma pergunta, Camila, desculpa eu interromper. Pode falar. Como fazer para mudar o que está atrapalhando em nossas emoções e atitudes? Foi a pergunta da Eliana Elmer. Como fazer? Primeira coisa, né? A gente precisa, para que a gente consiga mudar o que está atrapalhando, que está me travando, muitas vezes eu sei. Eu sei. É a minha ansiedade, por exemplo. Mas muitas vezes eu não sei. Eu só sei que eu não estou conseguindo caminhar. Eu só me vejo patinando, não alcançando os meus objetivos, mas eu não consigo identificar. Então, o primeiro passo, Cléber, é identificar o que está me atrapalhando. Tá? Às vezes eu tenho clareza deles, às vezes eu não tenho clareza. E tudo bem, a gente está aqui para ajudar a identificar isso. Porque é a partir do momento que eu identifico os meus obstáculos, seja obstáculo externo, seja interno, relacionado às minhas emoções e aos meus pensamentos, a hora que eu identifico, eu começo a traçar um plano de ação. E aí, quando eu falo plano de ação, atitudes que eu quero desenvolver. E aí eu começo a treinar atitudes novas. E é treino mesmo. Quando eu falo em desenvolver
atitudes, eu preciso treinar. Mas eu não vou conseguir, de fato, praticá-las se eu não for investigar emocionalmente o que está me atrapalhando. Por isso que eu falo, né, o processo terapêutico, a gente faz o quê? A gente parte de um problema, de uma situação que está me atrapalhando, que está me trazendo sofrimento, que está me trazendo dor. E o que eu vou fazer? Eu vou entender, na minha história de vida, da onde isso vem. Quando isso começou, né? Que tem traumas lá de trás, tem situações, relacionamentos difíceis. Enfim, eu vou entender isso. A partir do momento que eu vou entendendo essas situações lá da minha vida, da minha história de vida, eu vou tendo consciência delas, e quando eu trago isso para a minha consciência, eu entendo, eu faço a cognição, por isso que eu falo que o meu processo, que eu trabalho com a técnica cognitiva comportamental. Quando eu faço a cognição, o entendimento disso, eu consigo ir mudando atitudes. Não é fácil mudar. Não é fácil mudar atitudes, tá, pessoal? É desafiador, mas é possível. E quando eu mudo as minhas atitudes, eu começo a ver que eu estou conseguindo agir diferente, fazer diferente, isso vai me gerando, eu vou vendo o resultado, vai me gerando uma automotivação, tá? Camila, é com isso que a gente trabalha. Pode falar. Aproveitando que você está nesse tema aí, a gente vê assim, nas indústrias, muitas pessoas começam muito novos assim, a lidar com outras pessoas, né? E tem que gerir pessoas, projetos, processos, e é tanta coisa ao mesmo tempo. Eu vejo assim também que não há uma cultura nossa no Brasil de procurar um especialista para nos orientar, nos ajudar, desculpa, com determinadas emoções, até para lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas no dia a dia, com situações adversas no dia a dia. E isso eu acho que compromete também, né, o trabalho da pessoa, compromete a interação entre as pessoas ali, né? Uhum. Compromete e muito, tá? O que a gente percebe, né? Falando disso que eu estou falando para vocês, né? Nessa sua colocação, eu acho que cabe a gente trazer a questão da inteligência emocional, tá? Ah, legal. A gente, como na ACO a gente trabalha com o processo terapêutico e o processo de consultoria, e dentro desse processo de consultoria a gente trabalha muito liderança, desenvolvimento de liderança, tá? E hoje, uma das competências, uma das habilidades que se busca nos profissionais é a inteligência emocional. Tá? Então, hoje, ainda bem, melhor, isso não se falava, há pouco tempo atrás não se falava disso, e hoje a gente tem percebido que algumas empresas já estão olhando para isso. Por quê? Porque a pessoa dentro da empresa, ela precisa atender bem o cliente, claro, ela precisa gerir a equipe, ela precisa trabalhar em equipe, ela precisa tudo isso, ela precisa focar em resultados, ela precisa trazer resultados para a empresa, claro, isso, né? Isso vem pressão junto, né? Oi? A pressão junto. Vem a pressão junto com... Exatamente. Então, isso o gestor precisa, as equipes precisam, mas para que ela consiga entregar tudo isso, hoje as empresas estão se preocupando um pouco mais com essa questão da inteligência emocional. E aí, quando eu falo em inteligência emocional, eu estou falando no quê? Né? Em quê? Eu estou falando no autocontrole. Tá? Importantíssimo. Fundamental, porque se eu tenho, a gente tem visto, tem trabalhado muito quando a gente trabalha em liderança, se eu tenho um líder que é muito bom em resultado, que atende muito bem o cliente, mas não tem autocontrole, que não sabe lidar com as pessoas, que estoura, que não se controla, isso compromete, tá? Isso vai comprometendo o trabalho. Então, hoje a gente tem essa questão de autocontrole é fundamental. Quanto eu consigo controlar das minhas emoções?
o autodomínio é fundamental no mundo corporativo hoje. E ainda bem as empresas estão começando a se dar conta disso. Aquela pessoa, né, seja gestor ou não, que é muito bom tecnicamente, entrega muito resultado, mas é péssimo em comportamento, em relacionamento, ele já não é mais tão bem visto hoje no mercado. Tá? Então, não se tolera muito mais esse profissional. Tá? E a gente tem que pensar que... conhecimento técnico, mas acho que até além disso, até para adquirir, você buscar esse resultado e conquistar os resultados junto à sua equipe, é o equilíbrio, né? É você levar a essas pessoas a informação que você precisa levar, só que de forma gentil, educada e às vezes muito direta, e depende também da pessoa, né? Exatamente. Então, é o saber falar, tá? Então, quando a gente está falando em autocontrole, eu estou falando em saber falar, em saber me posicionar, tá? Porque a gente tem os extremos da comunicação, né? Que é a omissão, quando eu não falo, não me posiciono, e eu tenho outro extremo, que é o ruim, que é péssimo, principalmente no mundo corporativo, mas não só no mundo corporativo, e o outro extremo é da agressão, entendeu? Que também é ruim, né? Eu me expresso de forma agressiva, isso compromete todas as relações. Então, é o equilíbrio, tá? Na comunicação, que é o que a gente chama de assertividade. Isso também faz parte da inteligência emocional. O autoconhecimento, a gente não se conhece. A gente não tem tempo de parar e olhar para a gente, né? O que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho de ponto fraco, o que eu tenho de medo, o que me atrapalha, quais são as minhas inseguranças. Isso tudo é autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é fundamental, porque ele vai fazer com que eu me relacione melhor com as pessoas. Isso contribui muito dentro das empresas. Então, a inteligência emocional, ela é um complexo de atitudes, como eu estou falando aqui para vocês, mas que faz o quê? Que faz com que a gente consiga caminhar em direção aos nossos objetivos. Quando a minha inteligência emocional está forte, fortalecida, eu vou encontrar dificuldades no meio do caminho, porque a vida é isso, né? Eu vou encontrar dificuldades, mas eu não vou perder o meu objetivo. Eu não vou perder o foco no meu objetivo. Eu vou conseguir superar essas dificuldades do meio do caminho e vou continuar buscando a minha meta. Eu não sei se é cultural, aqui a nossa cultura, né? E aí você pode falar porque você vive isso no seu dia a dia. Mas eu vejo que, pelo menos as indústrias que eu conheço, são poucas que têm programas de desenvolvimento de lideranças. E, às vezes, o pouco que tem, não sei como que funciona. Porque, assim, a gente ainda encontra muitas pessoas com muita capacidade técnica, são pessoas gentis, educadas, mas que em momentos de dificuldade, de pressão, ela perde o equilíbrio, ela muda bastante. Então, aí eu não sei se é uma falta de cultura nossa buscar também ajuda. Eu, por exemplo, eu nunca fui no psicólogo. Então, assim, a minha esposa fala, você precisa buscar uma ajuda, buscar um psicólogo, porque a gente que trabalha com pessoas, com empresa e tudo mais, a gente sabe que a gente precisa, mas e por que a gente não busca tanto isso? E às vezes está tão próximo, né? Um profissional de psicologia hoje a gente encontra, um terapeuta a gente encontra em vários lugares. Como que você vê isso? Isso é uma cultura, a gente tem isso e eu que não estou enxergando? Tá. E agora, eu já vou falar um pouquinho, mas agora encontra muito facilmente, porque agora a gente atende online, né? O nosso conselho nos autoriza desde 2018 a trabalhar online. Então, a gente tem essa facilidade hoje, né? Mas, Kleber, ainda existe, mas eu acho que isso está diminuindo, ainda bem. Mas ainda existe
um preconceito, né? Eu vou procurar o psicólogo, eu não sou louco, eu não estou louco, eu não estou fora da minha sanidade mental. E eu costumo dizer, né? A hora que tá louco, não adianta vir no psicólogo. Eu não consigo. Aí já passou o estágio, né? Aí a gente tem que ir para outro nível, né? Medicamento. E vou falar uma coisa, viu? Tem muitas lideranças, tem alguns colegas meus que estão aqui, que assim, a gente sabe que o dia a dia é muito complicado e às vezes você descarrega nas pessoas que você não precisava fazer aquilo, que não poderia pelo menos fazer aquilo, né? Porque assim, às vezes você fala assim, é muito comum você falar assim, não traga problema de fora para dentro ou de dentro para fora. Mas e como lidar com essas emoções se você falar assim, não, eu não vou comprometer isso, não vou levar isso para fora, não vou trazer de fora para dentro, entendeu? É muito complexo isso, né? Quando você não sabe trabalhar isso também, né? Porque talvez seja exercício, igual você falou. Isso. E é exatamente isso. É difícil trabalhar, né? Dentro para fora, isso eu não posso trazer, porque eu sou um ser único, né? Então, as questões pessoais e profissionais estão comigo. Então, é muito desafiador. Falando um pouquinho de liderança, depois eu vou falar da busca por psicólogo, né? O que a gente vê, infelizmente ainda, são programas de liderança, mas programas que não focam a questão comportamental. Tá? Então, quando eu vou falar em liderança, por exemplo, nós na ACO, nós temos um curso de liderança. E o nosso foco lá é comportamento. Né? A gente trabalha o comportamento, a inteligência emocional, o desenvolvimento da comunicação assertiva, como gerenciar os conflitos. Isso tudo são atitudes, são comportamentos. Então, o que eu vejo que muitas empresas ainda pecam ou não investem em liderança, ou investem em liderança num caminho que não é o caminho comportamental. O caminho técnico, o líder, ele já tem uma bagagem técnica, por isso ele está ali, né? E essa bagagem é aperfeiçoada no dia a dia de trabalho, mas as empresas deixam de olhar a questão comportamental, deixam de olhar o desenvolvimento do relacionamento interpessoal, que é o relacionamento com o outro. Então, eu vejo que é por isso que muitas vezes os treinamentos de liderança não são efetivos. Por quê? Porque quando a gente está falando liderar é nada mais do que agir, do que ter uma atitude de liderança. Então, eu não posso desconsiderar comportamento quando eu estou falando em liderança. Então, eu acho que treino é treino e jogo é jogo, né? Isso. Quando você vai realmente para o dia a dia, o negócio ali são N situações, né? Quando você está no treinamento, pode ser que a gente comece a colocar pontualmente algumas situações e verificar como aquela pessoa se comporta. A outra coisa solta ele lá e vamos verificar com várias situações diversas e chegando ao mesmo tempo como que ele vai se comportar. Então, assim, muda muito também, né? Mesmo você passando por todo esse processo, mas minimiza bastante também, tá? Eu imagino, né? Sim, minimiza, porque assim, como eu falei para vocês, a atitude a gente desenvolve treinando, não tem, né? Com treino. Então, o curso, a liderança comportamental, né? Quando a gente trabalha a liderança comportamental, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar as técnicas de desenvolvimento de atitudes, ajudar essa pessoa. Porque, por exemplo, né, a gente tem muitos líderes que vêm de áreas técnicas, engenheiro, né? Enfim, e essa questão de relacionamento, a formação não traz. E ele caiu lá na liderança. Agora ele tem que gerir uma equipe. Ele tem que saber falar com essa equipe. Ele tem que saber administrar os conflitos que essa equipe tem, porque tem. Esse aí a gente chama de líder raiz, tá? Ele não sabe, né? Ele não sabe fazer. Então, por isso que é importante desenvolver isso nos líderes. Com certeza. Empresas pecam nisso. E tem empresas já olhando para isso, que é onde eu falei que eu fico feliz, porque empresas estão se preocupando em desenvolver essa inteligência emocional nas suas lideranças, fortalecer o autocontrole dessas lideranças,
Então, isso é importante. E falando da questão de buscar um psicólogo, né, Kleber? Só para a gente fechar essa questão. Como eu disse, ainda existe um preconceito que o psicólogo é porque eu estou louco ou porque eu estou fora do meu controle. Não, o psicólogo, a nossa ideia é, quando eu percebo que alguma coisa não está boa, se eu conseguir buscar o psicólogo, eu vou agir muito mais no preventivo do que onde eu já instalei um problema emocional, uma doença emocional, entendeu? Mas quando vem já com a doença instalada, a gente consegue melhorar isso. Exige mais tempo, requer mais um trabalho mais aprofundado, mas é possível, né? Mas eu queria deixar a dica aqui. Eu não devo procurar quando eu já perdi totalmente o controle. Entendi. Se eu puder procurar antes, isso vai me fortalecer muito mais, tá? Deixa eu perguntar uma coisa também, voltar dessa parte de liderança. Eu acho que assim, se eu tenho um sonho de ser um líder, eu já podia começar a fazer esse trabalho também, né? Claro. Se eu tenho um perfil assim que eu já me comporto como um líder dentro de uma empresa, lá na escola, ou até mesmo assim, em outro local, eu já me destaco como um cara líder. Isso aí, e aí assim, imagina que a pessoa tem um desejo. No futuro eu quero ser um gerente, um diretor e tal. Ele pode ir desenvolvendo já isso antes de chegar nesse momento, porque aí já chega uma carga muito grande, né? É ótima essa colocação, Kleber, porque a gente tem, e é isso que a gente vive na consultoria mesmo. A gente tem a empresa que tem os seus líderes e que precisa desenvolver esse líder, porque ele já está na liderança, mas ele tem vários gaps nessa questão comportamental. E a gente tem o outro lado, que é a pessoa que tem esse objetivo. Eu quero ser um líder, né? Eu estou estudando para isso, eu estou fazendo as minhas formações, porque eu almejo uma liderança. E isso é o ideal, porque se ele vem antes, ele está trabalhando a parte técnica, estudando, e a gente vai trabalhar a parte comportamental. A gente vai fortalecer as habilidades necessárias para um líder. Isso é excelente. Por quê? Porque ele já vai estar muito mais pronto. Então, até por isso que eu falo assim, não é igual você falou, tem um preconceito, a nossa cultura não conduz muito a isso, é tudo muito assim, acontece o planejamento, assim, nós estamos mudando, a gente percebe que as indústrias também estão acordando, a globalização ajuda bastante, mas ainda há uma deficiência muito grande. Então, se a gente começa a desenvolver e falar mais sobre isso, e por isso a gente resolveu trazer você para conversar conosco, eu acho que a gente começa a trabalhar melhor, inclusive eu. Quando eu comecei aqui na Organex, eu comecei de técnico a um empreendedor, e de empreendedor, quando eu vi, já estava com clientes, funcionários e um monte de coisa, e como que fica a cabeça de um técnico que trabalhava na indústria, agora lidando com outras situações. E aí a pressão também vem ao mesmo tempo, cobranças, isso, aquilo, outro. Eu acho que, assim, falar sobre isso, trazer essa informação, continuar com outras empresas também que estiverem aí, outros amigos, falando disso, eu acho que vai ajudar bastante, até para o mundo que vivemos hoje, né? Com tantas informações, tanta pressão, tanta coisa. Sem dúvida, porque assim, né? O seu exemplo, as coisas foram acontecendo, você foi mudando de posições dentro da empresa, de repente tinha toda uma equipe, mas e as mudanças comportamentais, né? E os insights que a gente precisa ter nesse âmbito. Às vezes nem dá tempo de você focar nisso, as coisas vão acontecendo. Esse né? é o maior problema, né? Que é onde eu falo que deveria ter me planejado. Eu queria abrir uma empresa, sempre quis abrir uma empresa. Então, assim, por que eu não fui, assim, não procurei esse recurso? Será que faltou informação? Será que foi a cultura? Será que fui eu com preconceito? Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, eu acho que falar e trazer esse tipo de informação, eu acho que começa a apresentar para as pessoas realmente o que é uma terapia, uma psicologia, no que pode ajudar. E são em diversas áreas, né, Camila?
Exatamente, né? Porque assim, a gente tem possibilidades, né, Kleber? Várias. Tem o cliente que busca terapia porque ele tem um sofrimento emocional por conta de relacionamento afetivo. Mas a gente tem aquele que é o profissional que está precisando se estruturar. Ou a gente tem o profissional que quer empreender, mas que tem medos, inseguranças, incertezas. Então, o processo terapêutico, ele vai focar naquela necessidade do cliente, né? É uma necessidade profissional, a gente vai trabalhar essa necessidade. Não, é uma necessidade pessoal, é um trauma de infância, enfim, a gente vai olhar para aquilo. O que é importante, né? Quando a gente está num processo terapêutico, o ser humano, ele é único. Tá? Então, o processo, ele vai permitindo que a gente consiga montar essa colcha de retalhos, vamos dizer assim. Né? Porque muitas vezes eu estou tendo uma atitude no meu trabalho que não está legal, que não está funcionando, só que eu também não estou conseguindo fazer diferente. E quando a gente entra num processo terapêutico, começa a entender, começa a investigar, eu vou ver que isso vem de um âmbito pessoal, vem de uma situação vivida lá atrás. Tá? Então, o processo, ele permite isso, essa interlocução do ser humano. Eu falo, é a gente se olhando de fora e percebendo todos os nossos âmbitos, né? Âmbito Sim. pessoal, emocional, porque nós somos únicos, né? Então, não tem como dizer que o meu pessoal não reflete no meu profissional ou o meu profissional não reflete no meu pessoal. Sim, e assim eu vejo e tenho até conhecidos dentro do nosso meio aqui que em alguns momentos a pessoa estava tão estressada que ela não sabia mais o que estava estressando ela, se era o serviço ou se era problemas pessoais. E aí ela começa a falar, não, mas aqui na empresa não está legal. Ou então em casa não está legal. Ou então a esposa não está legal. Então assim ele começa a tentar encontrar o que não está legal. Exatamente. E aí vai, sei lá, ele estoura com alguém na empresa, começa a estourar com alguém em casa, e essa falta talvez de autoconhecimento que você falou, né? Perfeito, e é isso mesmo, porque quando ele vai entrando num nível de desgaste emocional, seja estresse, enfim, né, da emoção forte, ele não vai ter mais essa razão para conseguir analisar o que não está bom, o que não está funcionando, o que está funcionando. Ele não consegue fazer isso. E aí a gente cai num problema que a gente vê muito no consultório, Kleber. Quando a pessoa está nesse nível, que ela é a repetição, ela começa a repetir a história. Ah, o meu trabalho, eu cheguei no limite com o meu trabalho. Ah, o problema era o meu trabalho, eu saí do meu trabalho. Aí eu fui para o outro trabalho. E eu comecei a repetir a história. Ou o problema é o casamento, então eu vou me separar. Aí eu vou para um outro relacionamento. Isso. Aí eu entro no outro relacionamento e começo a repetir a história. Por quê? Porque eu não estou cuidando da causa. Eu estou agindo no sintoma, mas eu não estou indo na causa. E a história se repete. Isso a gente vê demais. Demais. Então, por isso que é importante a gente cuidar. Eu preciso entender a causa daquilo. Isso é a realidade mesmo, viu? Isso é uma realidade mesmo. Camila, a gente está aí próximo de 1 hora de live aí. Você viu que não foi difícil, né? Nosso bate-papo foi bem legal, tá bem tranquilo. Eu costumo, assim, mais ou menos nesse período agora, já começar a pedir para dar uma conclusão no nosso bate-papo. E depois a gente agradecer o pessoal. Eu poder te agradecer aí pela oportunidade também. Tá, então vamos lá. Passa muito rápido, né? A gente não sente a 1 hora. Eu falei para você, 1 hora é muito rápido. É verdade, vamos lá. Bom, o que eu queria deixar aqui, pessoal, é a seguinte dica. Os momentos difíceis, eles acontecem e sempre vão acontecer na nossa vida. Esse nós estamos vivendo, mas virão outros em outros contextos, tá? O
que a gente precisa? A gente precisa conseguir olhar o quanto isso está impactando em mim, tá? É importante que eu consiga identificar esse impacto para que eu não chegue na paralisação, que é o que a gente não quer. Que eu trave, que eu não consiga agir, que eu me entregue, que eu desanime. Isso é o que a gente não quer. Então, o que eu preciso identificar que está me fazendo mal, que está me atrapalhando, para que eu não chegue nesse ponto? E aí, a partir do momento que eu consigo identificar, o que eu vou fazer para mudar? Se eu dou conta sozinho, é um passo a passo. Eu vou me planejar aqui, eu vou estudar isso, eu vou buscar aqui. Se eu não consigo sozinho, vamos buscar ajuda, para que a gente não trave, para que a gente não se paralise. Porque isso contribui demais para o adoecimento mental. É o topo do adoecimento mental, né? Eu travar, eu não sair do lugar. Então, vamos se olhar, né? Vamos olhar para dentro. O que eu estou conseguindo fazer? O que eu não estou conseguindo fazer? Como que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda, eu vou tentar sozinho. Mas eu preciso me olhar. Eu preciso ter um tempo de autoconhecimento. Eu preciso desenvolver esse hábito para que eu não chegue no patamar do adoecimento ou da depressão, de outras doenças que isso traz. Então, eu queria que eu acho que antes disso, né, pedir ajuda, né? De ajuda, exatamente. Se eu não dou conta sozinho, vamos pedir ajuda, mas não vamos chegar nesse ponto. É possível, sim, reverter, é possível agir diferente, é possível fazer diferente, não tem idade para isso, tá? A gente pode, com certeza, agir diferente. E quando eu consigo, eu fico muito mais feliz. Por quê? Porque eu vejo o resultado. Então, eu queria deixar essa dica para vocês. Tá? Estou à disposição. Eu posso passar um contato, se alguém precisar, né? Enfim, posso passar? Pode sim. Tá, então eu vou deixar direto o WhatsApp, é o 019 99651 4945. Então, estou à disposição, quem precisar conversar... Vai ficar gravado aí. Fica gravado, né? Então, a gente... Vai ficar gravado. Eu acho muito importante esses momentos. Mais uma vez, eu quero agradecer e te dar os parabéns, porque eu acho que poder levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas é muito bom, é muito gratificante para a gente, profissional, também. Excelente. Poxa vida, eu estou aí nesse projeto aí ao vivo com o Organex aí, e a ideia foi essa, trazer informações, pessoal, não só informação técnica, como atuamos para a área de saúde e bem-estar, foi trazer também esses temas. Nós falamos aí sobre perseverança, falamos aí hoje sobre inteligência emocional. Eu acho que as lideranças é muito importante ter esse tipo de ajuda, porque vai fazer diferença no dia a dia. Quero agradecer a você por ter nos apoiado aí nesse projeto, é muito importante para a gente. E o nosso público aí, o pessoal que está sempre com a gente aí, vai ficar gravado e depois vai para o YouTube, tá bom? Muito obrigado, forte abraço a todos. Obrigada, abraço para todo mundo.